Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos telespectadores. Não é isso? É muito bom começar mais um programa Âncora da Esperança, como a missionária Alexandre louvou, na presença, não é isso, do nosso Deus. E hoje estamos em mais um programa aqui com um tema, não é isso, muito forte. E o tema é a fé que nos leva a adorar. No programa de hoje, a gente irá meditar um pouco que a nossa adoração, ela tem que ser voltada da nossa fé. Então, você que está aí nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Âncora da Esperança. Só lembrando que esse é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão aqui em Canaã dos Carajás, idealizado pela missionária Alzira Amarante. Mas, missionária Alexânia, fica à vontade. A paz do Senhor Jesus para você que está em casa, para todos que estão aqui no estúdio. É sempre bom adorar o Senhor. E a gente acha gostoso quando a gente começa o programa cantando, porque o crente, na verdade não é nem o crente, o ser humano, presbítero, o ser humano foi criado para adorar. Nós somos seres feitos para adoração, adorar a Deus, o nosso Criador. Aí, infelizmente, como muitos não conhecem a Deus de verdade, sai adorando qualquer coisa, né? Nós vemos algumas culturas, mundo afora, que, infelizmente, as pessoas adoram qualquer coisa, os animais, árvores, astros. Por quê? Porque em nós existe a essência de adorador, o DNA de adorador. Então, nós somos adoradores natos, nascidos para adorar. E como é bom conhecer a Deus, presbítero. Como é bom conhecer o Senhor Jesus, porque a gente sabe que adora o Deus, Criador de todas as coisas, Senhor das nossas vidas, autor e consumador da nossa fé. E é assim, adorando a Deus, que nós começamos mais um programa Âncora da Esperança. E que bom que você está aí do outro lado, nos ajudando, nos dando força, assistindo o nosso programa, compartilhando e abençoando outras vidas. Vamos apresentar o pessoal dos bastidores, né, É isso presbítero? aí. Está com a gente nos bastidores, né, hoje o Elionai Magalhães. Esse som do instrumento, que nesse momento é o teclado que está sendo tocado, é o Elionai Magalhães, que está ali nos bastidores. E também, A Andreane, nossa missionária cantora Andreane. Missionária porque você leva a palavra de Deus, Andreane. isso, Todo mundo que leva a palavra de Deus é um missionário, né? É um agente de fazer missões, levar a palavra do é Senhor. isso aí. Esses dois estão nos bastidores, nos dando esse apoio. E antes que a gente continue nosso programa, uma observação para você que está neste momento conectado com a gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notificações, deixar um comentário aí abençoado para estar sempre abençoando o nosso vídeo. Esse é um programa abençoado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, com o objetivo de levar a palavra de Deus até você, para assim abençoar a sua vida, né, E missionária? nosso programa hoje está especial. É especial. Hoje o programa é especialíssimo, porque nós vamos falar de duas coisas que é nata do cristão. Duas coisas que não existe cristão se não tiver essas duas coisas, irmão. Sinto muito lhe informar,
Mas se não existem essas duas coisas na sua vida, você não é cristão, você não conhece Jesus ainda, que é adoração e Fé. fé. Porque sem fé é impossível Impossível agradar a agradar a Deus. Deus. Então, se você não tiver, no mínimo, essas duas coisas, eu sinto lhe informar, você precisa aceitar Jesus novamente, reconhecê-lo como Salvador, para que ele frutifique em você a fé e você tenha prazer em adorar o Senhor. Vamos falar de fé e de adoração. Com o tema missionária, a fé que nos leva à adoração. A fé que nos leva à É adoração. forte. Que fé é essa, Que presbítero? fé é Que essa? fé é essa, presbítero? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe muito bem que Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas tem a certeza que de fato elas existem. E isto é fé. Eu não preciso apalpar, pegar, para de fato saber que ela existe. Ou seja, nós cristãos, nós vivemos pela fé. Nós não vemos Jesus, mas nós entendemos que ele existe porque nós sentimos a sua presença através do seu Espírito Santo. E o melhor de tudo, como bom crente que somos, a gente aguarda que ele um dia irá nos buscar para nos levar para morarmos com ele eternamente no céu de glória. E a nossa não é a fé convicta, né? E tem uma fala que eu já ouvi que o que é a fé, para que as pessoas entendam. Você que ainda não é cristão, tu não tem esse convívio ali na igreja de ler a Bíblia. A fé, de um termo fácil de se ver, é você colocar o pé antes de você ver o chão. Você não tem o chão ainda, mas você já coloca o pé, porque você tem certeza que Deus vai prover o, o chão para você. Então, fé é isso. É você crer que existe uma coisa que você não vê, que você não está vendo. Missionária, referente à fé, a gente já vai entrar na adoração, mas referente à fé, meu amigo telespectador, como anda a sua fé? Em quem você está depositando a sua fé? No programa Âncora da Esperança de hoje, como a missionária frisou, é um programa especial, porque nós queremos chamar a sua atenção a depositar de fato a sua fé em Jesus Cristo, que é o autor e consumador, não é isso? Da nossa fé. Então, ele é que colocou em nós a semente da fé e ele mesmo fez crescer e faz crescer. Mas, como o presbítero falou, ela precisa ser alimentada Regada. e regada. Como foi a pergunta dele? Como você está regando a sua fé? Como você está alimentando a sua fé? O que você está vendo ou ouvindo está alimentando a sua fé? E a gente tem que se preocupar com isso, sabe, presbítero? Porque Verdade. assim, a gente está no meio, no mundo, né, na sociedade. Se você der mais vazão às coisas que roubam a tua fé, você vai ser um cristão raquítico. E a Bíblia ela nos alerta quanto a isso, para que nós nos fortalecemos e nos lembremos das coisas que já aconteceram em nossas vidas, que nos trazem esperança, né? Traz a memória, ou seja, lembra daquilo que te dá esperança, ou seja, daquilo que alimenta a tua fé, para que tu não morra, porque um crente sem fé, irmão, é como eu falei no início, infelizmente, ele não é cristão. Se você não tem fé, se você está percebendo que sua fé está enfraquecendo, corra e se fortaleça, fortaleça a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E não é só isso, não é só agradar a Deus, é você ter uma vida frutífera, feliz, alegre, porque é o que faz nós, servos de Deus, sermos cristãos autênticos. É confiar, é crer que o Senhor está no controle de tudo e que Ele não perde o controle de nada. Depositarmos a nossa fé de fato no nosso Deus. É isso aí. Então, você que está nos assistindo, deposite a sua fé no nosso Senhor Jesus. Porque ele ama muito você. Todos vocês que nesse momento estão assistindo esse programa, Âncora da Esperança, vocês são especiais para o Senhor Jesus. E dando continuidade, já que o tema é a fé que nos leva à adoração, a gente aprendeu um pouco, missionária, sobre fé. Mas, missionária, fale para a gente o que será a adoração. Para nós começarmos a falar de adoração, vamos ler um texto bíblico, né, Vamos lá. presbítero? Vamos lá, ele está em Salmos 138. Qual é o versículo, presbítero Heraldo? Salmo 138, verso 1.
que diz assim, você acompanha a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, aí da sua casa, de onde você estiver. Salmo 138, versículo 1, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Ô, glória. Bom, gente, pelo texto que a missionária leu, a gente já entende que a adoração é prestar, não é isso? Reverência, louvor a uma divindade. Haja vista que o texto que ela leu é um texto que o próprio rei Davi, ou o salmista Davi, chama a nossa atenção para não adorar a Deus de qualquer maneira. Mas o texto é bem claro que ele nos diz e nos alerta a adorar a Deus de todo o coração. Então a gente já entende que a adoração, ela tem que vir do nosso interior, ela tem que vir da nossa alma, ela tem que vir de todo o nosso coração. Ou seja, a gente não pode adorar o nosso Deus de qualquer maneira. A gente tem que adorar o nosso Deus, além de ter a fé missionária, a gente tem que adorar a Ele de todo o nosso coração. Então a gente quer aproveitar o ensejo da missionária Alexânia, como ela leu esse texto do Davi, do rei Davi, no Salmo de número 138, a gente quer pegar o gancho desse programa para justamente falar desse personagem bíblico, ou por que não dizer esse grande personagem bíblico, Davi. E a gente quer usar ele como base para no programa de hoje a gente falar um pouquinho da adoração, né, missionária? Davi, presbítero, é um dos personagens bíblicos que eu mais admiro. Por quê? Porque é o que mais se parece comigo, eu acho, com você, com nós seres humanos. Que Davi, quando a Bíblia fala que ele era o segundo coração de Deus, entendam o que eu falei no que se parece comigo. É porque Deus, ele não vê o que você faz para que os outros enxerguem, né? O que Deus vê de fato é a intenção do teu coração. Por exemplo, muito se fala em religiosidade hoje em dia, né? Religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é quando você faz alguma coisa em benefício próprio. Quando você, eu vou orar porque eu preciso que alguém veja eu orando. Para quê? Para que o seu ego se infle. Eu vou cantar porque eu gosto de estar no lugar cantando para as pessoas me verem cantando. Então você não vai cantar para adorar, você vai cantar para que alguém lhe veja e lhe admire pela sua voz, pela sua postura. E eu estou usando esses exemplos, irmãos, mas isso serve para qualquer área da sua vida. Então, toda vez que você faz alguma coisa e que o seu coração, no seu intuito, né, a sua intenção seja trazer vista para você mesmo, independente de ser na igreja ou fora dela, isso se chama religiosidade. Porque é o que os fariseus faziam, presbítero, Exatamente. né? Era o que os fariseus faziam. Eles liam a Bíblia, né? A Bíblia deles, né? Que era as leis de Moisés. E depois eles iam para frente do templo, dizer que liam, que oravam. Então, aquilo que eles faziam, eles não estavam fazendo em ato de adoração. Ali eles eram religiosos, mas eles trabalhavam em benefício próprio, para que os outros vissem isso neles. Agora, o adorador não. O adorador, ele se tranca no quarto, ele adora sozinho, ele adora no meio da multidão, ele adora no púlpito, mas ele adora também quando está um ou dois, ou só ele mesmo. E ele adora indiferente da situação. Ele pode estar sem R$ 1 no bolso, né, presbítero? E pode estar com a conta cheia, ele está adorando do mesmo jeito. Ele pode estar sofrendo, sentindo dor, como a gente vê em vários trechos dos livros dos Salmos de Davi, salmos que ele fez nos momentos de mais agonia, de sofrimento, de dor, de perseguição. Lá estava Davi adorando. E o que é mais bonito quando a Bíblia fala disso, presbítero, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Segundo significava assim, que ele era do jeito que Deus gostava que o ser humano fosse, né?
que Deus olhava e se agradava do coração de Davi, porque no coração de Davi havia sinceridade. Ele era honesto com Deus, mesmo sabendo que Deus conhecia o coração dele, porque alguns presbíteros falam assim, eu nem vou falar isso porque Deus já conhece meu coração. Não, Deus já sabe, ele sabe, mas ele quer que você diga, você fale das suas intimidades com ele, porque ele já sabe, mas ele quer ouvir de você. E Davi fazia isso, sem vergonha mesmo, sem muito drama. Ele só chegava e falava para Deus, Senhor, Deus, eu sou miserável, miserável homem que sou. Ele se colocava diante de Deus, reconhecia o seu pecado, se humilhava e adorava. Então, a adoração de Davi era genuína. Então, a gente sempre tem que pedir a Deus isso. Senhor, dai-nos um coração como o de Davi, parecido com o de Davi, para te adorar, mesmo em meio às situações, mesmo ao meio do meu caos. Que no meu caos, eu ache forças para te adorar, Senhor. Então, missionária, muito boas as suas palavras. Davi, você frisou isso muito bem, foi um homem segundo o coração de Deus. E essa frase, segundo o coração de Deus, é o próprio Deus que fala. Não é pessoas, não é nós que estamos falando, é a Bíblia que fala que o próprio Deus olha para Davi e afirma que ele é um homem segundo o seu coração, justamente por causa da sua sinceridade. Então é por isso que ele, através desse programa, não é isso? Nós vamos se basear em Davi, porque ele chama a nossa atenção para adorar o nosso Deus de todo o nosso coração. Um texto bem interessante, missionária, de João, capítulo 4, versículo 24, diz assim, ó. João 4, versículo 24 diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se você pretende adorar a Deus, dê uma adoração não como as dos fariseus, porque os fariseus eles queriam chamar a atenção das pessoas. Não, chame a atenção de Deus, do jeito que você sabe o adorar. Não procure chamar a atenção de pessoas, mas chame a atenção de Deus. Deus é espírito, e ele está procurando os verdadeiros adoradores que queiram adorar ele em espírito e em verdade. E é por isso que nós estamos hoje nesse programa, nesse sábado abençoado, nesse programa Âncora da Esperança, chamando a sua atenção para duas coisas: para você adorar a Deus, não é isso? Com fé. E não de qualquer maneira, mas além da fé, adorá-lo de todo o seu coração. E como o presbítero falou, que Deus procura adoradores. Exatamente. Se eu fizer essa pergunta para você aí de casa hoje, Deus já te achou? Ele está procurando. Ele já te achou? Ele já te achou, presbítero Heraldo? Será que Deus já me achou, missionária Alexandre? Será que Deus já te achou, Leo? Missionária Andreane, cantora Andreane, será que Deus já te achou? Faça essa pergunta para você. Será que quando Deus estava procurando adoradores, ele te encontrou? E falando de Davi, presbítero, um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia, e toda vez que as irmãs cantam esse hino, acho até que a gente vai cantar ele, Léo. Eu vou já falar para ti. Está sendo assim, viu, irmãos? É para você ver que o programa hoje está diferenciado. É o texto quando a Arca da Aliança volta para Jerusalém. A alegria de Davi, quando ele começou a dançar diante da arca. A Arca da Aliança foi levada, foi perdida numa guerra, né? O povo de Israel estava em desobediência. É até interessante a gente falar sobre isso, né, presbítero? O povo de Israel estava em desobediência, mas eles queriam ir lutar contra os filisteus. E Deus não estava orientando o povo de Israel para ir. Mas eles achavam que se levasse a Arca da Aliança, eles venceriam a guerra, mesmo sem a presença de Deus. Só a arca era como se fosse um amuleto para eles, né? Isso. Aquele amuleto, como muitos hoje em dia têm a Bíblia como um amuleto, É. bota em casa com a Bíblia aberta, achando que a Bíblia, por si só, vai defender a casa. Ô, meu irmão, isso não acontece. O que faz a diferença é a presença de Deus. E eles levaram, Israel levou a arca para aquela guerra com os filisteus. E o que aconteceu? Perderam a guerra e os filisteus levaram a Arca da Aliança embora de Israel.
E isso ficou aproximadamente 70 anos, a arca em casa de pessoas que não eram de Israel. E um dia, já no reinado de Davi, Davi vai buscar a arca de volta. E quando a arca entra em Jerusalém, Davi começa a saltar e cantar de alegria. É um dos hinos mais lindos que eu acho hoje em dia, é esse. Eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre seus irmãos. Eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo unção. Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o urso e o leão. Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando, saltando e dançando ali como ninguém. Quando trouxe a arca da aliança de volta com ele pra Jerusalém. Vamos cantar, presbítero. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer ser ungido, reconhecido, traz a arca da aliança, meu irmão, contigo. Quer louvar, traz a presença de Deus. Prosperar, traz a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus, irmão, te dominar. É a presença, É a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. Maravilha! É a presença de Deus que faz a diferença nas nossas vidas, que ordena a bênção nas nossas vidas. Então, se você almeja uma bênção da parte de Deus, uma vitória, um milagre, traga a presença de Deus para a sua vida. Faça igual Davi. Ah, missionário, e um detalhe interessante que você mencionou é que Davi, todas as vezes que ele estava com a presença de Deus, ele se soltava mesmo na presença de Deus. E olha que Davi era rei, não é? Para um rei, ele não podia de forma alguma se soltar, dançar. Mas Davi, ele não queria saber, era a presença de Deus que estava do lado dele. Ele não queria saber se ele era rei, quem ele era, qual era o cargo dele. Ele se soltava, porque antes dele ser rei, Davi sempre foi um verdadeiro adorador, que sempre adorava a Deus em espírito e em verdade. E Davi, ele tinha essa preocupação, como a missionária falou. Eu sem a presença não vivo. Eu sem a presença não consigo reinar, eu não consigo vencer nenhuma batalha. Então eu vou atrás da presença. E é justamente isso, missionária, que nós estamos fazendo através desse programa Âncora da Esperança, fazendo com que você entenda que é necessário você buscar a presença de Deus. Então é por isso que nós queremos chamar a sua atenção, meu amigo telespectador. Busque a Jesus, porque através de Jesus a presença dele vai estar na sua vida, vai reinar na sua vida. E o melhor de tudo, a sua vida será próspera, será abençoada, será bem-sucedida na sociedade. Mas, já chegando ao finalzinho do nosso programa, missionário, vamos, né, trazer uma meditação ainda, conforme o nosso tema, a fé que nos leva a adorar. A gente entendeu um pouco sobre fé, a gente entendeu um pouco também sobre a adoração. Mas, de forma bem lacônica, Davi, queridos, além de ser um homem segundo o coração de Deus, se você observar 1 Samuel capítulo 16, você vai conhecer um pouquinho da história de Davi antes de se tornar rei. Porque muitas das vezes a gente vê a pessoa já, né, bem-sucedido, mas não imagina o que ele passou para chegar na posição que ele está. Então, Davi, aproximadamente Davi tinha 16 a 17 anos de idade, ele era apenas um simples pastor de ovelha. O nome do seu pai era Jessé, e Davi, além dele, ele tinha 7 irmãos. E, numa certa ocasião, aprouve Deus mandar um profeta chamado Samuel até a casa de Jessé, o seu pai, e este é o dia justamente que Deus
vai ungir Davi para ser o novo rei de Israel. Haja vista que o rei anterior a Davi era um homem chamado Saul. Só que Saul, ele não estava mais agradando a Deus. Então Deus, não, eu me cansei de Saul. Samuel, pega o chifre de azeite e vai até a casa do Belamita Jessé, porque ele tem 8 filhos. E um dos filhos dele eu já escolhi para ser o novo rei de Israel. E a gente conhece a passagem bíblica, eu repito, está em 1 Samuel capítulo 16, se você quiser estudar e entender um pouco mais da história. Quando Samuel chega lá, o pai de Davi, Jessé, ele fica admirado, porque todas as vezes que um profeta chegava na casa de alguém naquela época, era sinal que ele iria, não é isso, levar algo de Deus para a família. E neste dia, o profeta Samuel foi justamente escolher o novo rei de Israel, que seria Davi. Então, a Bíblia diz que Jessé ele começa a apresentar os seus filhos. Está aqui Samar, está aqui Eliabe, está aqui Abinadab, está aqui Simei. Ele apresenta todos os 7 filhos dele. E a Bíblia diz que Deus não concorda que nenhum daqueles 7 que Jessé apresentou seja o novo rei. Então, o profeta Samuel olha para Jessé e pergunta, missionária, já acabaram os teus filhos? Porque dentre esses 7 que tu me apresentou, nenhum Deus falou no meu coração que seria o novo rei. Então Jessé olha para Samuel e fala, ainda tem mais um. Ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. Então Samuel falou para Jessé, manda buscar ele, manda chamar. Quando ele manda buscar, que é o Davizinho, eu repito, ele tinha aproximadamente 16 para 17 anos de idade. Quando Davi chega, Deus brada no coração do profeta Samuel, missionário. Eis aí, pode ungir esse aí, porque esse aí é o novo rei de Israel. Posso entrar aí Fica um à vontade. pouquinho? Só para a gente fazer essa observação que é importante. Isso mostra que Deus não vê do jeito que o homem vê, né, E ele até presbítero? fala isso, missionária, para o profeta. É. Samuel, Samuel, não te atentes para a aparência do homem, porque eu, Deus, eu não olho como o homem vê, eu conheço o coração. Então Deus, olha que interessante, Deus missionária. já via Davi nos pastos, tocando a Exatamente, harpa, adorando a exatamente. ele, né? E talvez você, missionário, isso é interessante, porque talvez tem muitas pessoas nos assistindo que pensa, porque as pessoas julgam você pela sua aparência, pelo seu jeito de ser, pensa que também Deus é assim, não. Deus, ele conhece o seu coração. E é por isso que você tem que vir para a presença dele. Tem que adquirir a presença de Deus para a sua vida. Então, nesse episódio, missionária, Deus ele não está olhando para a aparência, ele escolheu Davi. Davi ele tem 16 anos de idade, Davi ele é ruivo, Davi ele é um adolescente magrinho, franzino, não é isso? Mas Deus escolheu ele. E naquele episódio, Davi é ungido o novo rei de Israel. E através desse programa Âncora da Esperança, deste sábado, Deus está chamando a sua atenção para 2 coisas. Que você deposite a sua fé nele, a sua confiança nele e preste a sua melhor adoração para Deus. Deus tem muitas bênçãos para te entregar, meu amigo, meu irmão e minha irmã que está nos assistindo, mas para isso é necessário você fazer igual Davi, não é isso? Se achegar para Deus, porque como a missionária falou, Davi ele estava no pasto, cuidando das ovelhas, e ela fez algo bem interessante, que ele estava todos os momentos o quê? Tocando a sua harpa. E isso significa o quê? Adoração. Davi, em todos os momentos da sua vida, missionária, eu estou aqui trabalhando, mas eu vou adorar. Eu estou aqui na faculdade, mas eu vou adorar o nosso É porque Deus. adorar não é só cantar, né, Exatamente. presbítero? Como a gente já falou em alguns programas anteriores. Adorar não é só cantar. Você adora com a sua vida, com o seu serviço para a obra do Senhor, com o voluntariado. Quando você, o tipo de pessoa que você é na rua, você está adorando a Deus. Exatamente. Então, adoração não é só cantar, porque tem gente que pensa, eu não sei cantar, como é que eu vou adorar? Não, você adora o Senhor da sua alma, de todo o seu coração. Então, para a gente encerrar aqui, Davi, ele se torna um grande rei em Israel. E se você for estudar, ele foi um rei muito famoso. Interessante, missionária, que Davi, além de ser rei, não é isso? Porque a gente talvez conhece Davi apenas como rei. Ah, Davi foi um grande rei em Israel. Mas Davi, ele foi um líder militar, Davi, ele foi um poeta, não é isso? Davi, ele comandava um grande batalhão do exército. Então, Davi, ele era da guerra. Então, é por isso que os estudos vão dizer que Davi foi um rei muito famoso. Mas por que será, missionário? Mas também era um homem de guerra, né? Isso. Que ele foi um rei muito famoso. Aqui que está o tchan. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Por que Deus gostou tanto de Davi?
Por que será? Justamente por causa da fala que a missionária falou. Davi, ele reconhecia que ele não era nada sem Deus. E é justamente isso que, através desse programa, nós queremos chamar a sua atenção, para que você venha entender que você precisa de Deus na sua vida, porque sem Ele você não é nada. Ele reconhecia que ele não poderia fazer nada. Até no episódio dele e do gigante, presbítero, lembra? Que ele Isso. pegou, Saul quis dar para ele aquela armadura, e ele disse, não, não vou querer nada disso. Ele foi com a roupa que ele estava mesmo, a roupinha dele. Porém, ele foi lá no laguinho, pegou umas pedrinhas e falou o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vens contra mim, ele falou para o gigante, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi nunca reconheceu nele a força dele. Ele reconhecia que nele agia a força de Deus. Força de E Deus. se ele conseguia algum mérito, alguma vitória, na vida dele, que antes ele já tinha lutado com urso, com leão, ninguém sabia, mas ele sabia, né? Mas ele reconhecia que a força que havia nele não era dele, vinha de Deus. E ele foi reconhecido como um homem de guerra, um grande rei, pelas grandes conquistas, né, presbítero, que ele teve na guerra, nas guerras, batalhando e vencendo em prol, em favor do povo de Deus, do povo de Israel. É isso aí. Então, Davi, ele foi, como eu estava falando, Davi foi um pastor de ovelhas, ele foi um escudeiro, ele foi um líder militar, ele foi um músico e um poeta. Mas algo que é interessante, missionária, é que Davi, ele escreveu muitos salmos, não é isso? E através desses salmos, Davi descrevia justamente o amor, a humildade, a confiança em Deus. Só que um detalhe que tem tudo a ver com o nosso tema do programa hoje. Davi, através dos seus salmos, ele estava mostrando a sua fé em Deus. Não é isso? Por exemplo, no Salmos 40, é um salmo que a gente conhece muito, a Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor. Não é? É o salmista Davi que está falando, ele esperou com paciência. Não é isso? Então Deus se inclinou para ele, tirou ele de um lago de lodo horrível, firmou os seus passos, seus pés em uma rocha, não é isso? Ou seja, o salmista Davi está falando que ele depositou a sua fé no Senhor e manteve adorando a Deus. E no momento que ele menos esperava, Deus surpreendeu ele com a bênção. É justamente isso que Deus quer fazer com você, meu amigo telespectador. Deus quer que você deposite a sua fé nele e mantenha-se adorando a ele, buscando a ele, porque ele vai te presentear um milagre. É, como o presbítero falou no Salmo, quando ele fala que Deus tirou ele de um lago de lama, não, isso não é literal, irmãos, né? Isso, Você isso. que está nos ouvindo. O que Davi estava se expressando ali por ele ser poeta, como o presbítero falou, ele está dizendo que Deus tirou ele de uma situação muito difícil, de um caos moral, de um caos que ele vivia, né? Das vivências dele. Não lembro direito do período que ele estava vivendo na hora que ele falou, que ele fez esse salmo, mas ele estava se referindo a isso. Da lama para ele seria o caos que ele estava vivendo. Um momento dificílimo na vida dele, que ele não via perspectiva de sair dali se não fosse pela mão do Senhor tirando ele de lá. E às vezes você aí em casa está vivendo um momento assim, que você se olha numa situação que acha que não tem como sair daí. Creia que o nosso Deus, o teu Deus, ele tem mão forte. E não há buraco fundo que a mão de Deus não alcance e consiga te tirar de lá. Então, Davi, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia confiar, ele tinha fé inabalável no Deus que ele servia, e do seu coração fluía verdadeira adoração. É isso aí, missionária. Então, pessoal, a fé que nos leva a adorar. O programa de hoje foi sobre isso, que você venha colocar a sua fé em Deus e dar para o nosso Deus uma verdadeira adoração. O desejo de Deus, como a missionária frisou muito bem, deixou bem claro, é que o desejo dele é te tirar, talvez, da vida ruim que você está vivendo, uma vida complicada de lutas, de dificuldades, Longe de Deus, longe né, de pastor Deus. presbítero? Esse é o desejo de Deus que quer te arrancar daí. Então nós viemos aqui
através desse lindo programa, desse abençoado programa Âncora da Esperança, falar que Jesus te ama. E o desejo dele é te salvar e te levar para morar no céu. E a mensagem do nosso programa, como o presbítero já falou, é essa. E eu quero voltar lá no começo do programa, quando eu perguntei como você está alimentando a sua fé. Então, alimente sua fé, buscando a presença de Deus na tua vida. A nossa fé precisa ser alimentada. E uma das coisas que as situações mais difíceis, elas tentam fazer conosco é justamente roubar a nossa fé. Então, não permita que ninguém, nem nada, nem situações roube a tua fé, querido. Fortaleça a tua fé em Cristo Jesus, adorando a Ele mesmo nos momentos difíceis. E creia sempre que Deus não perde o controle da tua vida, não perde o controle da tua história. E não esqueça que em você Deus colocou a essência da adoração. Você foi feito para adorar. Então vamos adorar a Deus? Vamos adorar a Deus. Vamos já orar, né? Encerrando, e na sequência a gente já adora o Senhor. E convidando você para curtir, compartilhar o programa e estar conosco na nossa igreja. Hoje tem uma programação especial, né? E hoje é sábado. Isso. Vai ter um culto que vai falar justamente sobre isso, presbítero. Adoração. Olha que bênção. Então participe conosco lá na Avenida Liberdade, 531, Assembleia de Deus Missão, Canaã dos Carajás. Hoje, sábado, vai ter um culto maravilhoso. Nós esperamos você lá. E também temos culto no domingo pela manhã, às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Isso. Segunda-feira, à noite, às 19h30, é o nosso culto de ensino. E quinta-feira é a Quinta da Adoração. Vai ser um prazer recebê-lo. Venha adorar a Deus conosco. Venha fortalecer a sua fé conosco, aqui na Assembleia de Deus Missão, Canaã dos Carajás. É isso aí. Então, todos os nossos telespectadores que estão agora ao alcance desse programa hoje, não é isso? Teremos um culto abençoado aqui, que vai falar sobre adoração, de louvor. Não é isso? Você e sua família são os nossos convidados para estar aqui com a gente, adorando ao Senhor. Desde já que Deus abençoe a todos vocês que estiveram com a gente, louvando a Deus, não é isso? Pela vida do nosso pastor-presidente, pastor José Anil de Amarante, sua esposa missionária Alzira, não é isso? E lembrando que esse é um programa realizado, não é isso? Pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. Vamos orar então, encerrando esse programa. Pai, no nome de Jesus, nós choramos. E te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar transmitindo um pouco do conhecimento da Tua Palavra. Que tudo que foi dito e falado aqui, Senhor, chegue aos corações e cumpra o propósito, Senhor, pelo qual Tu enviaste a Tua Palavra, que é trazer o homem ao pleno conhecimento da graça que só há em Ti, Jesus. Que possamos ter uma vida que glorifique o Teu nome. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a ser cada dia mais parecidos contigo. Fica conosco, Pai, aqui toda a equipe do programa. Fica com as pessoas que estão em casa e abençoa cada um, não por merecimento, Senhor, mas pela Tua infinita graça e infinita misericórdia. Que de nós flua a verdadeira adoração. Adoração, Pai, que agrada o Teu coração. Em nome de Jesus, nós choramos. E por fé no Teu nome, Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor? Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei. Vamos fazer, Vitor. Adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Até sábado que vem, se Deus quiser, queridos. Fiquem na paz do Senhor.